Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Alicerces Firmes. E você está aqui no nosso canal do YouTube, Alessandro Moraes, Gospeltech 316. E nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre Deus julgou o mundo inteiro, mas salvou Noé e todos aqueles que estavam na arca junto com Noé. Eu quero, como sempre, agradecer a todos aqueles que têm acompanhado o curso Alicerces Firmes. Hoje nós vamos estar estudando juntos a lição de número 14 e nós estamos aí seguindo em frente, aprendendo a cada semana a palavra de Deus. Eu sei que aos poucos a gente vai se alimentando, Deus vai nos abençoando, o Espírito Santo vai dando discernimento às nossas vidas e são doses graduais da palavra que vai entrando no nosso coração e que vai nos transformando da maneira que Deus quer, A transformação das nossas vidas, ou seja, nós temos que nos referenciar sempre por Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso modelo, o nosso maior exemplo. E a transformação não é fácil, eu sei disso. Não é da noite para o dia que a gente permite que a nossa vida se transforme. Não é da noite para o dia que a palavra de Deus também vai conseguir transformar as nossas vidas. É um processo gradual. É conforme nós vamos aprendendo a palavra e essa palavra vai ficando gravada em nosso coração, em nossa mente, e a gente vai assim então se parecendo um pouco mais com Cristo, É lógico que a gente nunca vai chegar à estatura de Cristo, porque Cristo é Deus, mas nós temos que procurar nos manter sempre o mais parecido. Uma coisa que eu faço sempre e que eu ensino é o seguinte: em qualquer tipo de situação da sua vida, qualquer decisão que você tenha que tomar na sua vida, antes pergunte: se Cristo estivesse no meu lugar, qual seria a atitude dele? Se Cristo estivesse no meu lugar, qual seria a escolha dele? O que Cristo faria nessa situação? E para a gente ter essas respostas, nós precisamos aprender a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque a Bíblia nos dá muitas e muitas informações sobre o que Cristo fez, enquanto ele veio à Terra como homem. Ele era Deus, mas também era homem. Então, enquanto homem, nascido de mulher, nascido de Maria, o que Cristo fez nessa terra, Quais foram as decisões, quais foram os conselhos que ele deu, quais foram as atitudes que ele tomou com referente principal ao nosso próximo, Aqueles que estão vivendo conosco aqui nessa terra, tá, pessoal? Então é muito importante nós aprendermos a palavra de Deus. Eu espero que você continue fazendo esse curso. Como eu já falei outras vezes, esse curso ele tem 50 lições. Então é um curso extenso, longo, sim, mas é um curso que vale muito a pena nós fazermos juntos, tá? Se você está chegando agora, as outras lições estão aí no canal do YouTube. Você pode ver uma a uma. A apostila, tanto a apostila 1 como a apostila 2, tem o link para você fazer o download dela. Ela está na descrição do vídeo, tá? Então vamos à aula de hoje, porque a aula de hoje também ela é um pouco extensa e não queremos passar muito do nosso horário, ok, pessoal? Então, como sempre, nós vamos começar respondendo as questões, as perguntas da lição anterior, para a gente poder dar uma relembrada em tudo aquilo que a gente já estudou na lição anterior, que foi a lição 13, quando nós vimos que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, Nós estudamos aí porque Abel ele fez de acordo com o que Deus tinha instruído Adão e Eva fazer no momento de se aproximar dele, E Caim não, Caim fez de um jeito que deu na cabeça dele, que ele achava que era bom, mas não era o jeito de Deus. Então nós aprendemos que o principal é nós sempre fazermos
a vontade de Deus da maneira que Ele quer e não da maneira que nós achamos certo. Vamos lá, pessoal. Bom, então está aí, né? Essas são as perguntas e respostas da lição número 13. E a primeira é: por que Deus aceitou Abel e sua oferta? Bom, porque Abel creu no que Deus disse. Abel concordava que era pecador e que somente Deus poderia salvá-lo do castigo eterno. Ele estava confiando que Deus mandaria um libertador, exatamente como prometera a Adão e Eva quando estes ainda estavam no Jardim do Éden, né? Então, desde lá do Jardim do Éden, Deus já prometeu a eles que Ele enviaria um libertador, que seria Jesus Cristo. Abel trouxe um cordeiro, matou, derramando seu sangue, exatamente como Deus havia dito para fazer. Agora vamos ver pergunta 2. Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? Porque Caim não cria no que Deus dizia. Caim não concordava com Deus, que era pecador e que somente Deus poderia salvá-lo do castigo eterno. Ele não confiava na promessa de Deus de enviar um libertador que destruiria Satanás e salvaria o homem. Caim não trouxe a oferta que Deus lhe tinha dito para trazer. Ou seja, Caim trouxe uma oferta para Deus que era da sua lavoura, produtos da terra, e não um animal e nem o sacrifício desse animal, o sangue derramado desse animal. Por que Deus ainda assim tentou conversar com Caim? Porque Deus amava Caim e queria que ele concordasse que era pecador e que deveria trazer sacrifício correto, da maneira que Deus tinha ordenado. Quarta, Caim creu e concordou com Deus? Não. E o que Caim fez então? Ele se irou e matou Abel, né? Porque Abel foi aceito, a sua oferta foi aceita, ele foi lá, ficou irado e matou Abel. Sexto, como Deus soube o que Caim fizera? Porque Deus vê e sabe todas as coisas, né? Nós não podemos fazer nada em oculto que Deus não esteja vendo. Sétima pergunta, por que Deus castigará as pessoas por terem dito ou feito coisas más contra outros? Porque todas as pessoas, por direito, lhe pertencem, né? Foi Deus que criou todos nós. Então, quando alguém ofende outra pessoa, também está pecando contra Deus. Deus toma as dores dessa pessoa. Oitava pergunta, será que Deus esquece o pecado cometido contra alguém? Se depois essa pessoa se acerta com aquela contra quem errou? Resposta é não, né? O castigo de Deus para todo pecado é a separação dele para sempre no lugar de castigo eterno que ele preparou para Satanás e os espíritos maus que o seguiram, né? Então, toda vez que nós pecamos, o nosso merecimento é o castigo eterno. Porém, através da vinda de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo por nós, hoje nós podemos ter a graça, né? Que a graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem merecer, que é a salvação. Nona pergunta, Caim finalmente se arrependeu? Não, ele se distanciou ainda mais de Deus. E décima pergunta, qual foi o resultado disso? O resultado foi que os descendentes de Caim seguiram o exemplo dele. Todos eles viveram e morreram separados de Deus. 11ª pergunta, você sabe de alguma coisa que possa fazer para pagar pelos pecados que você já cometeu? A resposta é não, né? Não há nada que o homem possa fazer para pagar seus próprios pecados. Por isso que nós vamos aprender que Jesus Cristo,
Ele, o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, pagou os nossos pecados. Jesus era o único que poderia pagar pelos nossos pecados, tá? Nós não temos condições nenhuma de pagar pelos nossos pecados. Lição 12. Quais foram as coisas para as quais Caim e seus descendentes viveram? Eles viveram para o dinheiro, na época não era dinheiro, né? Mas as coisas materiais da vida. Eles viveram dando ênfase a isso. 13ª pergunta. Por que Deus deu Sete a Adão e Eva? Sete foi o terceiro filho que a Bíblia menciona de Adão e Eva, tá? Então era Caim, Abel e depois era Sete. Então Deus deu Sete para substituir Abel, para que o libertador nascesse através da linhagem da sua família. Então, como Deus já tinha prometido que o libertador viria e Caim tinha matado Abel, Deus deu outro filho, Adão e Eva, né, chamado Sete, e através da linhagem de Sete é que Cristo veio a nascer. Ok, pessoal? Então essas foram aí as perguntas e respostas da lição número 13. Bom, agora vamos estar orando, né? Então, se você puder fechar seus olhos aonde você estiver, da maneira que você estiver, vamos estar orando ao Senhor para que Ele possa nos abençoar nessa lição de hoje. Amém? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia de vida com saúde que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem abençoado nossa casa, nossa família, Senhor, nosso trabalho, nossos empregos. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que se há pessoas enfermas, se há pessoas, ó Pai, desempregadas, se há pessoas com problemas familiares, com doenças, enfim, ó Deus, que essas pessoas possam realmente crer que o Senhor é a nossa salvação, que essas pessoas possam ter esperança em Ti, ó Pai, e que o Senhor possa fazer a Tua vontade sobre a vida de cada uma delas. O nosso desejo é sempre que essas pessoas que estejam enfermas saiam da enfermidade e se recuperem. As pessoas, Senhor, que estão sem emprego, que o Senhor possa dar emprego a essas pessoas, possa dar o sustento para elas, para a família delas, ó Deus. E que o Senhor continue sempre nos protegendo e nos guardando e sempre nos livrando de todo o mal, Senhor. Abençoa a nossa lição de hoje, abençoa as palavras que serão ditas, que possam ficar gravadas em nosso coração. E nós possamos a cada dia, Senhor, ser um pouco mais parecidos com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por tudo, ó Pai. Espírito Santo, fica conosco, Senhor. Nos ministra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos então à lição atual, que é número 14, né? Deus julgou o mundo inteiro e salvou Noé e todos que estavam na arca. Vou tomar um gole d'água aqui. É isso aí. Então vamos lá. O objetivo da nossa lição: mostrar que Deus cumpre o que diz. Ele castigará todo pecador. Mostrar que Deus salva aqueles que creem nele e que se aproximam dele como ele prescreveu. Então vocês percebam aí, já logo nessas duas primeiras linhas, que ele castiga o pecador, mas ele providenciou a salvação também do pecador, né? Isso é importante, tá? Mostrar que há apenas um modo de se aproximar de Deus. Então não existe várias maneiras de você agradar e se aproximar de Deus. Existe apenas uma. Mostrar que Deus é o único que pode nos salvar. Então nós mesmos não nos salvamos. Não há nada que a gente possa fazer nessa vida de bom que a gente possa conseguir conquistar a nossa salvação. O único que pode nos salvar é Deus.
e mostrar que Deus ele é fiel e ele sempre cumpre as suas promessas. Amém? Essa lição vai nos ajudar a temer a Deus, a reconhecer o engano do pecado e o perigo de seguir a multidão ou de persistir em ser independente de Deus, né? Então é muito perigoso nós queremos ser como a maioria é, como a multidão. Ah, porque fulano e tal faz desse jeito, eu vou fazer também. Ah, porque eu acho legal o jeito que essa pessoa faz as coisas, o jeito que essa pessoa é, né? Então eu vou fazer também. Não é assim. E outra, sermos independentes de Deus é o pior erro das nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nós somos, pelo contrário, nós somos totalmente dependentes de Deus. E reconhecer a necessidade da fé e da obediência a Deus, tá? Então são duas coisas importantes também. É nós crermos na Bíblia como a palavra de Deus e sermos obedientes a ela. Bom, em nossa última lição, nós vimos os terríveis resultados do pecado, né? Passados de uma geração para outra. E também vimos a generosa provisão de Deus de um meio pelo qual o homem se achegaria a Ele pela fé. Então, essa provisão nós vimos que foi o meio onde Adão, Eva, Caim e Abel deveriam se achegar a Deus através do quê? De um cordeiro morto, o sangue derramado, né? E a Bíblia, ela é um fantástico registro histórico. Além de ser um livro das nossas vidas, um manual da vida, ela registra também a história de Deus, a história de Cristo. Bom, de Adão até Noé. Então, até a lição passada, nós estamos vendo sobre Adão e Eva, sobre Abel, sobre Caim, seus primeiros filhos. E agora nós vamos dar um grande salto. Nós vamos agora para a vida de Noé e sua família. Então, de Adão até Noé, houve 10 gerações de homens que creram em Deus e esperaram pelo libertador prometido desde lá do início no Éden, né? Então, quando a gente fala 10 gerações, quer dizer que são o pai, o filho, o neto, o bisneto e assim por diante. A descendência, né? Então, quais são essas 10 gerações? Então, o primeiro foi Adão, né? Criado por Deus. O segundo foi Sete, filho de Adão. Aí o terceiro foi Enos, que era filho de Sete. E depois Cainã, filho de Enos, e assim por diante. Aí teve Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e, enfim, Noé, né? Então, até se chegar a Noé, que é o ponto onde nós vamos dar ênfase hoje, estudar hoje, desde Adão, primeiro homem, até Noé, foram 10 gerações, né? A porção da história antiga na Bíblia, que estudaremos hoje, nos fala sobre a graça de Deus estendida a Noé e seus 3 filhos. Então, Noé tinha 3 filhos, era o nome deles Sem, Cão e Jafé. E as suas respectivas famílias, né? As esposas de Sem, Cão e Jafé e os filhos que eles tiveram depois. Essa história se passou mais ou menos 1500 anos depois da criação de Adão, tá? Então, de Adão até Noé, mais ou menos se passaram 1500 anos. Ah, mas como que você sabe disso? Quais são as referências para a gente fazer esse cálculo, para a gente saber se realmente foi mais ou menos 1500 anos ou não? Através da geologia, né? Da Bíblia, onde tem capítulos da Bíblia que nos explicam, né? Principalmente lá em Números, eles falam, e Adão foi criado por Deus e viveu 800, 900 anos. E Adão, com tantos anos de idade, teve Sete. E aí Sete viveu mais 700, 800 anos. E com 50, 60 anos de idade, teve Enos, né? E assim por diante. Então, através desses dados que a própria Bíblia nos dá, que está lá, nós conseguimos fazer esse cálculo de quanto tempo se passou, tá? À medida que nós fomos lendo, lembre-se de que esse relato de Gênesis é mencionado
muitas vezes em toda a Bíblia. E é sempre apresentado como um fato histórico, né? Então, com certeza, mesmo que você não tenha lido na Bíblia esse fato de Noé, do dilúvio, do arco-íris, né? Por que quando faz sol e chuva sai o arco-íris? Todos esses relatos você já deve ter pelo menos ouvido alguém contar, né? Então hoje nós vamos aprender na Bíblia eles. Bom, vamos ver aqui sobre o crescimento da população naquela época. Então, no tempo de Noé e seus filhos, né, Sem, Cão e Jafé, havia uma grande população já habitando a terra. Mas a grande maioria estava interessada apenas em coisas que lhe davam prazer. Eles eram obcecados por sexo e casamento, e eles não se interessavam em querer agradar a Deus. Então, Deus, Espírito Santo, estava tentando convencer essas pessoas que elas estavam erradas, que elas estavam pecando ao quererem fazer só o que elas queriam. Então, Deus via e odiava o pecado daquelas pessoas. Então, Deus não odiava as pessoas, Deus odiava o erro, o pecado. Mas também as amava e queria que elas se arrependessem. A verdade é essa. Deus queria que as pessoas que erravam se arrependessem. Vamos ver aqui na Bíblia agora esses dois versículos, né? Ezequiel 18:32 e depois 2 Pedro 3:9. Então Ezequiel 18:32 diz: Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Então Deus não se alegra na morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. E ele complementa: arrependam-se, arrependam-se e vivam. Então, a única forma de nós vivermos eternamente, de acordo com o plano de Deus para nossas vidas, é nos arrependendo, né? É nós não querendo mais fazer as coisas erradas. Vamos agora no versículo de 2 Pedro 3:9. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas ele está esperando com paciência, porque não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Então, muitas vezes, né, quando nós nos questionamos por que já várias gerações estavam esperando por Cristo, a volta de Cristo, e Cristo parece que não volta, Cristo parece estar demorando para voltar. Mas na própria palavra está dizendo, olha, não é que ele está demorando para voltar, na verdade ele está tendo muita paciência, porque ele quer que um número maior de pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas, né? Esse é o desejo do Senhor, tá? Então, ele queria que elas mudassem de ideia, né? Deus queria que aquelas pessoas que estavam pecando mudassem de ideia. Ele queria que elas admitissem que estavam erradas. Queria que essas pessoas crescem nele. Deus, Espírito Santo, estava constantemente dizendo a elas que se arrependessem. Mas, infelizmente, essas pessoas não se arrependeram, não fizeram isso. Então vamos lá em Gênesis 6:3. E o Senhor disse: O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos, né? Inclusive, esse versículo nos traz dois tipos de entendimento, né? Que muitas pessoas acreditam que esses 120 anos é que a partir desse momento que Deus fez essa declaração, o homem não viveria mais que 120 anos sobre a face da terra, né? Que quando ele chegasse no máximo aos 120, ele morreria. E a outra parte nos diz, outro estudo
nos diz que esses 120 anos foi justamente o tempo que Deus deu às pessoas daquela época de Noé para que se arrependessem, né? Então, desde que Deus conversou com Noé, instruiu Noé a fazer a arca e disse que mandaria um dilúvio, água sobre a terra, desde quando Noé começou a falar com aquelas pessoas pecadoras, se arrependam, Deus vai mandar um dilúvio, quem não se arrepender, quem não entrar na arca, Deus vai cobrir essa terra com água e vai matar todos vocês. Então, desde que Noé começou a pregar sobre a salvação pela arca, demorou 120 anos até Deus mandar a chuva, até Deus mandar o dilúvio, tá? Então tem essas duas vertentes e eu creio aqui pela palavra, né? E pelo tempo que esses 120 anos foi realmente o tempo que Deus deu àquelas pessoas para se arrependerem, ok? Então vamos voltar aqui à nossa lição. Deus via e odiava o pecado, Deus advertiu-os de que não continuaria a lhes proclamar a sua mensagem. Se eles continuassem a resistir, ele os deixaria seguir Satanás e os castigaria. Deus disse que lhes daria 120 anos. Se eles não se arrependessem dentro de 120 anos, ele os castigaria. Há uma batalha travando-se na mente humana, né? Deus, Espírito Santo, fala conosco em nossas mentes, querendo nossa atenção. Ele fala conosco através da palavra de Deus e de outras pessoas. A voz de Deus, Espírito Santo, nos diz: escute a palavra de Deus e confie nele. Mas, porque Satanás também fala às nossas mentes, algumas vezes, é como se estivesse havendo uma guerra dentre nós, né? Já viram aqueles desenhinhos onde tem um anjinho aqui e um demônio aqui, né? Os dois falando, é mais ou menos isso, certo? Então, enquanto Deus, Espírito Santo, fala as nossas vidas através de outras pessoas, através de da palavra dele, que é a Bíblia, através de pregações, de louvores e assim por diante, Satanás também tenta falar, né? Tenta nos fazer e nos induzir ao erro, através das coisas que ele quer que nós façamos. Então a voz de Satanás e de seus demônios diz: não deem ouvidos à mensagem de Deus. Satanás nos tenta dizendo: você pode viver muito bem sem Deus, mas se você recusa ouvir e crer em Deus, a voz de Deus, Espírito Santo, que está falando com você, pode calar-se, né? Então, queridos, Deus nos dá chance e mais chances de nos arrependermos, de nós enxergarmos que estamos errando, que estamos fazendo as coisas da maneira errada e que nós possamos então deixar essas coisas para trás e possamos, através da palavra de Deus, saber qual realmente é a vontade dele e nos aproximarmos dele, amarmos ele, termos fé, crer em Deus, né? Agora, se a gente sempre rejeita, uma hora o Espírito Santo pode nos afastar, se afastar de nós, pode se calar, e aí Deus é o momento onde Deus então nos entrega realmente a todo pecado. Mais ou menos assim, você não tem jeito, realmente você quer continuar nessa vida, você não quer dar importância a mim, a minha palavra, então que você então se afogue, se suje realmente no pecado, tá? Mas não é essa a vontade dele. Nós vimos aí no versículo que a vontade de Deus é que todos se arrependam, né? Que todos sejam salvos. Então a voz de Deus, do Espírito Santo, pode parar de tentar fazer você crer em Deus. Vamos ler aqui Romanos 1:24. Aproveitar aqui para tomar um gole d'água. Romanos 1:24. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais,
para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então a gente lê aqui que Deus os entregou, tá? Deus se cansou, desistiu e os entregou às suas próprias vontades carnais. Bom, se você recusa concordar com Deus e recusa crer em sua mensagem, a voz do Espírito Santo poderá ficar cada vez mais abafada, né? Pode ir diminuindo até chegar uma hora que você não vai conseguir mais ouvir ela. E ele deixará você seguir o seu próprio caminho. Quando uma pessoa não dá mais ouvidos a Deus, a Bíblia a chama de coração endurecido, né? Então, quando nós falamos que alguém tem um coração endurecido, é que essa pessoa não quer saber mais de Deus. E isso é terrível e é penoso para Deus, pois Ele sabe que quando uma pessoa morre com o coração endurecido, irá para o castigo eterno, né? E estará separada dele para sempre. Vamos ler aqui Apocalipse 20:15. E se o nome de alguém não estava registrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, né? O lago de fogo, nós sabemos e já falamos sobre ele. É um lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. Ele não preparou para os homens, mas porém, se o nome de alguém não estiver registrado no livro da vida, se essa pessoa não quis dar ouvidos a Deus, não quis se arrepender, não quis seguir os caminhos que Deus tem proposto, provavelmente essa pessoa vai ser lançada também no lago de fogo. Deus diz em Ezequiel 33:11: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Né? Por que você escolhe morrer ao invés de viver? Bom, a iniquidade cresceu. Vamos ler agora Gênesis capítulo 6, versículo 5, depois versículo 11. Bom, o 5 nos diz: o Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Vamos ver aqui o 11. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida, né? Tinha mais jeito, estava totalmente corrompida. Os homens estavam corrompidos. Então a maioria das pessoas seguiram a impiedade de Caim. Tornaram-se mais e mais pecaminosas. Recusavam crer na mensagem de Deus e recusavam confiar nele e na sua misericórdia. E essas pessoas nasceram pecadoras, porque eram descendentes de Adão. Além do mais, gostavam do seu pecado e recusavam deliberadamente concordar com Deus, né? Então, não só as pessoas do tempo de Noé foram descendentes de Adão, mas todos nós somos também descendentes dele. Nós todos nascemos fora do jardim do Éden, né? Pecadores, separados, porque viemos de Adão. Todas as pessoas pecam porque nascem pecadoras separadas de Deus. As pessoas também pecam porque gostam de pecar. Ninguém pode culpar outro por seus próprios pecados. Não podemos culpar Adão ou Deus, ou até mesmo Satanás por nossos pecados. É nós mesmos que escolhemos pecar.
Ao lermos a Bíblia, precisamos perguntar a nós mesmos: como esta passagem se aplica a mim? Será que eu penso dessa maneira? Será que pratico algumas dessas coisas mencionadas aqui? As pessoas do tempo de Noé não davam lugar a Deus em seus pensamentos. Elas se recusavam a reconhecer a Deus, apesar de saberem da sua existência. Então sabiam que Deus existia, mas não davam ouvidos a Ele, né? Então vamos ler agora alguns versículos da parte de Romanos, versículos até que algumas pessoas podem achar mais duros, mas é a vontade de Deus, né? Nós temos que aprender sobre ela. Então Romanos 1, do 18 ao 32. Então aqui é Paulo escrevendo a carta aos Romanos, né? A igreja que estava em Roma. Então, do 18 ao 32. E vamos lá. Então Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles porque Deus a manifestou. Então, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma, né? Então, a palavra aqui nos ensina que nós temos que acreditar em Deus. Através do quê? Através das próprias coisas que nós vivemos dia a dia, o que nós vemos, né? Tudo isso que Deus criou, que está ao nosso redor. Então, nós não temos desculpa para falar que Deus não existe. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, e nem o adoraram, e nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. E então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais, né? Então eles fizeram deuses para si próprios. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras. E assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugar do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então esta é a razão pela qual Deus os entregou a paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada um qual com sua mulher, arderam em paixão uns pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens, e como resultado disso, receberam o castigo merecido pela sua perversão. E assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos.
falam mal uns dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continuam assim mesmo e as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Mais um gole d'água que o tempo está bem seco aqui. Então, pessoal, esses versículos aqui de Paulo aos romanos, não só aos romanos, né? A todos nós, porque a Bíblia é para todos. Ele vem aqui nos falar, né, das pessoas que realmente não creram no Deus vivo, no Deus eterno, no único Deus, e que fizeram assim outros deuses para si próprio, né? Que esculpiram imagens de animais, de aves, de outras pessoas, sobre a madeira, sobre outros materiais, e elas tinham essas imagens como ídolos, né? Por quê? Porque as imagens, na verdade, são imagens que não podem fazer nada. É um pedaço de madeira, é um pedaço de ferro, é um pedaço de qualquer coisa. Então elas não têm vida, né? O que vive realmente é Deus. É o Espírito de Deus que realmente vive, né? Nós vamos aprender mais para frente, né? Quando nós formos estudar lá na parte de Moisés, os mandamentos de Deus, tá? Sobre isso, sobre a adoração a imagens. Porque o que Deus quer é que nós reconheçamos a Ele como Deus Todo-Poderoso, como Deus Criador de todas as coisas. E não que nós fiquemos prostrados diante de imagens, né? E a gente tem que tomar cuidado ao falar nisso, porque ao falar de diversas coisas, na verdade, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, todas as pessoas que erram são pecadoras, tá? Então todos nós somos pecadores. Então o pecado, né, da traição, quando o homem trai uma mulher, é um pecado, tá? Quando o homem ou a mulher é homossexual, como nós vimos aqui Deus na palavra dizendo que um se entregou ao outro, é pecado também. Quando o homem adora a ídolos, né, feitos por mãos humanas, é pecado também. Então tudo isso é pecado, tá? Não é que um pecado seja maior que o outro, não. Tudo isso é pecado, tá? Não é porque uma pessoa não traiu ninguém, não é porque uma pessoa não é homossexual, não é porque uma pessoa que não adora ídolos que não é pecadora, não. Todos nós somos pecadores. Agora a diferença é, Deus providenciou uma maneira de nos libertar dos nossos pecados. E essa maneira se chama crer na palavra de Deus e crer em Jesus Cristo como sendo nosso Senhor e nosso libertador, aquele que pagou o preço por nossas vidas. Então a única maneira, nós vamos estudar aqui, a única maneira de nós sermos aceitos por Deus é crendo no sacrifício de Jesus Cristo, é crendo na palavra de Deus e procurando viver o máximo possível de acordo com esses ensinamentos que nós estamos aprendendo, né? Então, nós vimos já que Deus ama o pecador. Deus ama a todas as pessoas e o desejo dele é que todas se arrependam, que todas venham procurar a Deus, que todas acreditem na palavra de Deus para que sejam salvas.
essa é a vontade de Deus para nossas vidas, tá? Então nós não podemos de forma nenhuma ficarmos julgando um ao outro. Ah, você é mais pecador que eu, porque você faz isso e eu não faço. Ah, o fulano de tal, esse não tem mais jeito, porque o que ele faz eu não faço e Deus não aceita isso. Sim, Deus não aceita o pecado em nossas vidas, mas Ele quer que o pecador, a pessoa que comete os pecados, se arrependa e se salve, tá, pessoal? Então o que nós devemos não é criticar ninguém. Pelo contrário, o que nós devemos é orar por essas pessoas que nós estamos vendo que são erros mais explícitos, né? E tentar levar a palavra de Deus a essas pessoas, para que elas, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, elas possam ser tocadas e escolham deixar a vida pecaminosa delas e venham se arrepender e venham viver uma vida que Deus admite, que é uma vida de acordo com a palavra dele. Tá ok, pessoal? Então acho que isso é importante, esse parênteses, para nós entendermos realmente como Deus age, né? Qual que é o amor de Deus para com nossas vidas. Então, voltando aqui no estudo. Então, os sinais das obras de suas mãos poderiam ser vistos por eles na criação, mas eles não foram gratos a Deus e nem creram nele. Deus também falou com eles através de homens chamados profetas. Um dos descendentes de Sete, Enoque, foi um profeta de Deus, né? Vamos ler aqui em Judas, versículos 14 e 16. Judas é um livro só, tá? É um capítulo só. Então, ele não tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, só simplesmente um capítulo. Então, sempre que nós mencionamos aqui Judas, nós mencionamos os versículos. Então, Judas 14 a 16, não foi. Judas... tá, desculpa, pessoal, tem que escolher aqui, né? Capítulo 1, senão não vai mesmo. Então, Judas do 14, 15 e 16. Então, Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: Eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares de seus anjos santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São uns exibicionistas espalhafatosos, e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição, né? Então, Enoque escreveu essa mensagem, né? Agora, Deus estava falando através de Noé, né? Deus falou naquela época através de Enoque. Agora Deus voltou, né, a falar através de Noé. Então Deus, a todas as gerações, Ele fala conosco, né? Ele tenta de todas as maneiras fazer com que nós possamos deixar o pecado, nos arrependermos e voltar a Ele. Então, em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. Bom, os homens não tinham desculpas para o seu comportamento. Eles estavam rebelando-se contra Deus e estavam entregando-se a seus próprios desejos malignos. O versículo 5 diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Suas mentes focalizavam apenas em coisas materiais e seus corpos e ambições egoístas. Eles eram orgulhosos, egoístas e vaidosos. Cobiçavam o que as outras pessoas tinham
Eram ciumentos e cheios de ódio no trato com outras pessoas. Discutiam e brigavam todo o tempo. Eram cruéis e muito até assassinos. Eles enganavam e mentiam constantemente uns para os outros, e eram desumanos nos negócios que faziam. Fofocavam o tempo todo e diziam coisas más de outras pessoas em suas costas. Não tinham a menor restrição quanto às suas paixões sexuais e até tinham relacionamento não naturais. Ao lermos os jornais de hoje, ou seja, se atualizando um pouco mais, ao lermos os noticiários da mídia, da internet, podemos facilmente nos tornar quase surdos ou insensíveis ao desfile de pecados que estão sendo anunciados tão desavergonhadamente. A condição moral e espiritual da humanidade, descrita em Gênesis 6, deveria nos fazer parar para pensar no fato de que o homem agora se encontra no estado de declínio e iniquidade. Então, nós podemos, com certeza, olhar para o nosso redor, ver as pessoas ao nosso redor, ver o mundo, tudo o que está acontecendo, de coisas tristes, violentas, ruins, e saber que nós estamos, sim, como aquelas pessoas, em declínio e iniquidade. Bom, Deus viu o mundo incrédulo e o seu pecado. Gênesis 6, versículos 5 e 12. Versículo 5. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Versículo 12. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício. Versículo 5 ou 12. Vamos ler aqui. Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Que coisa terrível, então. Que ponto que Deus chegou, Então, Deus viu todos os seus pecados. Eles podem ter escondido dos outros suas mentiras, adultério, roubos e assassinatos. Mas nenhum deles foi escondido de Deus. Deus viu tudo, Deus sempre vê todas as coisas, como está em Hebreus 4:13. Então, ninguém pode esconder coisa alguma dele. Deus está em todo lugar e vê todas as coisas o tempo todo. Ele conhece nossos pensamentos e vê tudo o que é feito em segredo. Ele ouve cada palavra que falamos e conhece as intenções dos nossos corações. Então Deus decidiu destruir o mundo. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra tudo o que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Que coisa, O povo era tão iníquo que o Senhor disse que iria destruí-lo. Não só eles, mas também tudo sobre a terra que ele havia feito e dado para eles. Você acha que Deus realmente destruiria todos os que não se arrependessem e não confiassem nele? Sim, Deus sempre faz o que diz. Lá no jardim, Deus disse a Adão e Eva como seria. Deus deixou claro para Caim e Abel que se eles quisessem se aproximar dele e ser aceitos, teriam que sacrificar um cordeiro e derramar seu sangue. Deus estava falando sério. Ele rejeitou Caim, porque este se aproximou do seu próprio modo. Agora, nos dias de Noé, Deus disse que iria destruir a terra
e toda a vida sobre ela através de um grande dilúvio. Deus iria fazer chover, apesar de nunca ter chovido antes. E Deus cumpriu o que Deus disse? Deus cumpriu sua palavra? Será que eram meras ameaças? Quantas vezes nós ameaçamos fazer alguma coisa quando estamos com raiva e depois esquecemos quando esfriamos a cabeça? Ou quantas vezes que vocês que são pais, nós que somos pais, ameaçaram castigar seus filhos e depois não fizeram valer suas palavras? Será que Deus é como as pessoas? Não. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Então vamos ver aqui que Deus foi bondoso com Noé. Por causa do amor e da misericórdia de Deus, havia um homem e sua família a quem Deus não iria destruir. Vamos ler agora os versículos 8, 9 e 10 de Gênesis. Então Noé, porém, agradava ao Senhor com sua vida. E esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, algumas traduções falam Cão e outras Cã, tá? Mas é o mesmo filho, é o mesmo nome. Noé nasceu pecador, debaixo do controle de Satanás, igual a todos os descendentes de Adão. Noé não merecia ser salvo por Deus. Ele também merecia ser castigado. Mas Noé se aproximou de Deus como Abel, como Sete e Enoque fizeram, trazendo o sangue de animais. Noé deu ouvidos às palavras de Deus. Ele se arrependeu, creu e se aproximou de Deus no modo que Deus lhe dissera para fazer. Então Noé confiava em Deus para salvá-lo através de um libertador vindouro. Então, por causa da sua graça, Deus perdoou e aceitou Noé. A palavra graça pode ser definida de várias maneiras, mas aqui está uma definição bem objetiva, é aquela que eu falo sempre. Graça é tudo o que recebemos de Deus sem merecermos. Então Deus deu instruções a Noé. Deus decidiu destruir toda a terra, porque as pessoas eram tão más que não mudariam de ideia e nem voltariam para Deus. Mas e quanto a Noé e sua família? O que aconteceu com Noé e a família dele? Agora vamos ler Gênesis do 13 até o 21. Então Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação com madeira de cipreste, com vários compartimentos no seu interior, e revista-a de piche, por dentro e por fora. Estas são as medidas da embarcação que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça-lhe um teto com uma abertura de meio metro entre o teto e o corpo da arca. No interior haverá 3 andares e uma porta lateral. Uma única porta, prestem bem atenção. Faça isso porque vou cobrir toda a terra com água por meio de um dilúvio, para destruir toda criatura viva debaixo dos céus. Tudo o que houver na terra morrerá. Mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nessa embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar um casal,
macho e fêmea, na embarcação, para que sobrevivam com você. De cada espécie de aves, de quadrúpedes e até do menor animal que rasteja pelo solo, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene também toda espécie de comida, para seu sustento e o sustento dos animais. Então Deus aqui deu uma instrução muito específica, né? Deus disse a Noé que iria mandar um grande dilúvio que cobriria toda a terra. E Deus também disse a Noé para construir um grande barco, a fim de que todos aqueles que confiassem em Deus pudessem ser salvos. E esse barco tinha que ser construído exatamente como Deus disse a Noé. Noé tinha que seguir as instruções de Deus. A arca tinha que ser construída de acordo com o plano de Deus. Deus não disse simplesmente: Noé, eu vou julgar o mundo mandando um grande dilúvio. É melhor você fazer alguma coisa. Então comece a construir uma arca. E ele instruiu Noé como construí-la. Foi como as roupas de Adão e Eva. As roupas que eles fizeram não foram aceitas por Deus. Suas roupas tinham que ser como Deus queria. As ofertas de Caim e Abel também tinham que ser de acordo com o que Deus prescrevera. A arca também tinha que ser construída de acordo com o plano de Deus. Deus sabia exatamente como a arca deveria ser construída e deu a Noé as instruções precisas. Nós não sabemos exatamente qual era a forma da arca, mas Deus registrou dimensões específicas, as quais têm um significado para nós hoje em dia. Uma coisa interessante é que as medidas da arca que Deus deu a Noé são proporcionais às medidas de enormes navios cargueiros transatlânticos construídos nesse século. Então Deus criou o universo, estabeleceu as leis que controlam a flutuação. Portanto, não era problema algum para Deus criar um desenho perfeito para uma embarcação enorme. E dentro do nosso conhecimento, nenhum navio desse tamanho foi construído desde o tempo da arca até o século XX. E esses detalhes interessantes nos fazem lembrar do grande conhecimento de Deus sobre todas as coisas e da vericidade da Bíblia, né? Ou resumindo, naquela época de Noé não havia engenharia marítima, naval, né? Não havia conhecimento. Então foi Deus exatamente que deu todas as instruções para Noé poder construir uma arca do tamanho de um transatlântico que flutuaria sobre o mar, sobre a água. Mas há um ponto muito importante que precisamos lembrar quanto à maneira que Deus mandou Noé construir a arca. Deus disse a Noé para colocar apenas uma porta na parte lateral da arca. Deveria haver apenas um modo de entrar nela. Toda pessoa e todo animal que seria salvo do julgamento de Deus tinha que entrar na arca por essa porta. Havia apenas uma arca na qual as pessoas poderiam ser salvas da ira de Deus. E havia apenas uma porta pela qual podia-se entrar na arca. Então aqui a gente remete-se aos nossos tempos atuais. Hoje em dia há uma única maneira de ser salvo. E essa maneira é acreditar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Bom, Noé obedeceu a Deus, né? Então, 6:22 de Gênesis. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Já está acabando, tá, pessoal? Então, Noé acreditava em Deus. E ele confiava em Deus e dependia dele para salvá-los. Ele e sua família, do dilúvio que Deus disse que enviaria. Lembre-se de uma coisa. Até então, nunca havia chovido no mundo antes. Até aquele tempo, antes do dilúvio, o mundo era regado por uma neblina que subia da terra. Nenhuma pessoa daquele tempo jamais tinha visto chuva, não chovia. No entanto, Noé, mesmo assim, creu
que Deus não poderia mentir quando disse que mandaria um dilúvio. Então Noé creu em Deus. Então obedeceu e construiu a arca exatamente como Deus dissera, né? Então algumas pessoas, por não poderem ver Deus, nem o céu e nem o lugar de castigo que Deus preparou, não creram neles. Entretanto, tudo que a Bíblia diz é verdade. Noé creu em Deus, apesar de nunca ter visto chuva, né? Então, nós também somos assim. Apesar de nós nunca ter visto Deus, nós cremos nele. Deus disse a Noé que trouxesse sua família, os animais e as aves para dentro da arca. Então, vamos ler aqui os versículos principais, né? De Gênesis 7, do 1 ao 5. Então, Gênesis 7. Finalmente chegou o dia em que o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Só um minuto. Leve para dentro da embarcação 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de aves de cada espécie. Assim se poderá manter viva cada espécie após o dilúvio. Daqui a uma semana vou fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e tudo quanto criei com vida morrerá. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Noé avisou as pessoas do julgamento vindouro de Deus. As pessoas do tempo de Noé não aceitaram as palavras de Deus proferidas por Noé a elas. Elas não concordaram com o Espírito Santo quando este falava às suas mentes, lembrando-lhes das advertências de Deus. Recusavam concordar com Deus que estavam erradas e que mereciam seu castigo. Elas não confiavam em sua promessa de enviar um libertador. Elas não criam que Deus destruiria o mundo com um grande dilúvio. Deus esperou pacientemente 120 anos para que eles se arrependessem, mas ele não esperaria por mais tempo. Estava na hora de Deus castigá-los. Antes de começar a chover, Deus disse a Noé que levasse a sua família e os animais escolhidos para dentro da arca já construída. Noé acreditava que Deus iria destruir o mundo inteiro. Acreditava também que ele e sua família só poderiam ser salvos por Deus. Então ele fez o que Deus lhe dissera. Deus não salvou Noé por causa do seu bom procedimento. Deus o salvou porque ele concordava com Deus e confiava em Deus. E todos eles entraram pela única porta. Gênesis 7, 15 e 16. Pares de todas as espécies vivas vieram a Noé e entraram na embarcação. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, tudo como Deus tinha ordenado a Noé. Depois o Senhor fechou a porta. Então, depois de Noé e toda a sua família entraram na arca através da única porta que Deus dissera a Noé para fazer. Esse era o único caminho pelo qual alguém poderia ser salvo do dilúvio e da ira de Deus contra o pecado. Todos os animais também entraram na arca através da única porta. E depois Deus fechou a porta, né? Depois de todos terem entrado, foi Deus que fechou a porta. Não foi o Noé que fechou a porta, foi o próprio Deus que fechou. E o Senhor fechou a porta após ele, né? No versículo 16 nós já lemos. Algumas vezes, lendo a Bíblia, passamos por cima de coisas maravilhosas sem ao menos notar o que Deus disse. O próprio Deus fechou a porta da arca depois que Noé, sua família e todos os animais estavam a salvo dentro dela.
Então Deus não iria esperar mais tempo para que outras pessoas se arrependessem e crescem. Quando Deus fechou a porta, era tarde demais. Mesmo que eles gritassem ou implorassem do lado de fora, não poderiam mais entrar na arca. Noé não poderia deixá-los entrar. Deus havia fechado a porta. Não havia outro jeito como eles pudessem ser salvos. Os que estavam dentro da arca estavam a salvo, porque tinham sido o próprio Deus quem fechara a porta. Os que estavam fora da arca agora não tinham como escapar da ira de Deus, porque Deus os havia deixado para fora, né? Eles escolheram ficar para fora. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, para longe da árvore da vida, havia algum meio deles voltarem para lá? Não, nenhum. Quando Deus decide que é hora de castigar o mundo, não há como escapar dele, né? Então Deus destruiu todos os que estavam fora da arca. Versículo 17 e 23. Então 17. O dilúvio durou 40 dias, e as águas aumentaram e levantaram a embarcação acima da terra. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais grandes e os animais pequenos, que rastejam pelo chão, e as aves do céu foram extintos da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na embarcação sobreviveram. Depois que Deus fechou a porta da arca, mandou a chuva. Deus tem autoridade sobre a terra, sobre a chuva, o vento, o sol, a lua, as estrelas e tudo mais. Foi Ele que criou tudo e Ele que as controla. Havia tanta água que cobriu o mundo todo, até as montanhas mais elevadas. Agora a pergunta é: de onde veio toda essa água? Vocês se lembram de como era o mundo quando Deus o criou? Aprendemos que havia trevas e as águas cobriam toda a superfície da terra, né? E no primeiro dia Deus criou a luz. E no segundo dia Ele fez o ar e o céu azul e colocou uma boa parte dessa água que estava sobre a terra acima do céu, e provavelmente na forma de um dossel de neblina ou vapor que envolvia a terra. Então, quando chegou a hora de Deus inundar a terra, Ele fez com que a água que colocou acima do céu caísse de volta na terra em forma de chuva. Mas não foi uma chuva comum, foi um dilúvio. A água também brotou de fontes no subsolo. Originalmente, os rios e córregos da terra eram provavelmente alimentados da água vinda de reservatórios e rios subterrâneos. Deus deve ter causado grandes terremotos e erupções vulcânicas para abrir a crosta terrestre, a fim de que essas grandes fontes de água jorrassem para a superfície da terra, né? Como está em Gênesis 7:11. Vou voltar um pouquinho aqui. Quando Noé tinha precisamente 600 anos de idade, 1 mês e 17 dias de idade, romperam-se todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Então veio água de cima do céu e veio água de baixo também, né? Deus pode fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Ele. Somente Ele é todo-poderoso. Deus fez chover durante 40 dias e 40 noites, até que toda a terra fosse coberta pela água, até mesmo as árvores e montanhas mais altas. Todos os que estavam fora da arca foram destruídos por Deus. Todas as outras pessoas recusaram crer, e Deus destruiu todas elas. Somente Noé e sua família creram e entraram na arca. Conclusão: Deus é paciente com o homem. Nos dias de Noé, Deus esperou 120 anos para que os homens se arrependessem de seus maus caminhos. E eles não tinham desculpa para seus pecados. Eles simplesmente recusaram dar ouvidos a Deus, apesar de Deus ter os avisado o tempo todo através de Noé.
Então, num só momento, em meio a seus pecados, a sua maneira ímpia de viver foram destruídos. Todos os homens, mulheres e crianças que estavam fora da arca morreram no dilúvio. Deus é santo e justo. Ele é um Deus de amor, mas sem dúvidas também é um Deus que se ira contra o pecado. Mas Noé e sua família creram em Deus e foram salvos do dilúvio porque estavam dentro da arca. É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Já estamos aí com 1h15 de gravação, aula bem extensa, mas resumindo, hoje nós estamos, se formos olhar para o mundo, estamos vivendo como naquela época de Noé. Muita criminalidade, muita injustiça, as pessoas totalmente estão desvairadas, fazendo o que dá na cabeça delas. E o nosso único meio de salvação, a única porta que nós temos é Jesus Cristo e a palavra dele, tá? Espero que essa palavra tenha ficado em seu coração, que você tenha aprendido bastante. Quero orar rapidamente para nós finalizarmos a lição de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa lição, por todas as palavras que o Senhor nos ensinou hoje, que nós realmente possamos, ó Pai, nos arrepender dos nossos maus caminhos, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos voltar a nossa atenção, nossa visão, a nossa vida, Senhor, para Ti, ó Deus, para a Tua palavra, que nós possamos crer que hoje Jesus Cristo, Senhor, é o único caminho, é a única porta para sermos salvos por Ti. Assim como Noé, sua família e os animais foram salvos entrando por uma única porta, hoje nossa única salvação é Cristo Jesus. Obrigado por tudo. Abençoe a nossa família, abençoe nossas vidas, abençoe a nossa semana. Continue nos protegendo e nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, mais uma vez por estarem conosco juntos nessa lição. Que vocês possam deixar seu like, que possam compartilhar, que possam se inscrever no canal Alessandro Moraes Gospeltech 316. E assim juntos vamos propagar a palavra de Deus. Amém. E até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.